É uma situação muito dolorosa e que nos leva a reflexões, né? Longe de mim julgá-los, só eles sabem os bastidores dessa situação e o que os levou a essa lamentável situação. Eu fico pesaroso, eu fico reflexivo, quebrantado, perguntando a mim mesmo, perguntando a Deus, o que nós estamos fazendo com a sua igreja, com o seu propósito. É uma situação de lamentar profundamente, mas eu tenho algumas reflexões que não apenas se aplicam à situação desses dois pastores, mas a qualquer outra situação que nos envolva como pastores da igreja do Senhor Jesus. A primeira reflexão que eu faço é quão longe nós podemos estar da palavra de Deus, do verdadeiro propósito do que é a igreja do Senhor Jesus, ao ponto de nos afastarmos daquilo que o apóstolo Paulo ordenou em 1 Coríntios capítulo 6, dizendo que não poderíamos levar as causas da igreja e entre irmãos para o tribunal secular. Ele perguntou: não há ninguém sábio entre vós para julgar a situação? Vocês levam o destino da igreja ao tribunal? Então, os pastores, né, estão levando ao tribunal secular, dando ao juiz secular a autoridade de definir o destino de uma igreja local. Olha que coisa aterrorizante, olha que coisa problemática. Sendo que o texto de 1 Coríntios 6 é tão forte que Paulo diz assim: vocês não sabem que vocês julgarão o mundo? Vocês não sabem que vocês julgarão os anjos? Dá um tribunal secular e a um juiz secular a autoridade de nos definir como povo de Deus. A segunda reflexão que eu faço é: os pastores envolvidos nessa situação estão sendo vítimas do modelo de igreja que eles decidiram participar e difundir, que é o modelo franquia, onde se abre igreja igual se abre franquia de McDonald's, de girafas. E uma igreja nasce, uma igreja plantada, com todos os requisitos missiológicos para uma plantação. E por que eles estão brigando judicialmente por causa de um nome, de uma placa? Porque esse modelo de igreja franquia, que eu chamo de Phenomenal Church, é um modelo empresarial, não é um modelo teológico e espiritual, onde você interpreta um contexto, uma cultura, para depois você treinar, enviar um obreiro ou um pastor ou um diácono que vai viver o processo de plantação de uma igreja local. Mas não, como eles têm nome, grandeza, fama, riqueza, eles não plantam igrejas, eles abrem igrejas. Já nasce pronto com centenas ou milhões de reais de som no palco, LED e por aí vai. Então eles estão sendo nesse exato momento devorados pelo modelo de igreja que eles decidiram viver. A conta chega. Então olha só, eu rodo o mundo pregando o evangelho para com a igreja do Senhor Jesus, para o corpo de Cristo. Acredito que já entre 38 a 40 países o Senhor já me deu o privilégio de pregar o seu evangelho. Nenhuma mesa pastoral que nós sentamos, os pastores são contentes com esse modelo de igreja franquia. Mas ninguém fala para não perder reputação, para não quebrar o lobby gospel. Mas esse modelo ele desrespeita trabalhos sérios, porque esse modelo ele vai trabalhar com o quê? Com o cristão consumidor, o cristão descontente, que nunca obedeceu à igreja local e agora irá fazer parte da igreja shopping, da igreja mercado. Tem 1 milhão no palco, som, LED. Então esse crente descontente abandona a sua igreja local para ir para a igreja. E por que esse modelo de igreja, a igreja mercado, a igreja Phenomenal Church, a igreja shopping, a igreja que se abre e não se planta, não é um modelo saudável? Porque
inicialmente, ela não se inicia com evangelização, conversão, batismo e discipulado. Ela vai estabelecer um processo migratório dos descontentes. Aqueles que não se submeteram à igreja local, agora vão fazer parte da igreja aberta, da igreja shopping, por causa de descontentamento com a igreja local. Então, é o que eu sempre digo e digo nessas mesas de pastores: migração não é crescimento de igreja. Uma igreja mercado já começa grande. Por quê? Ela evangelizou? Não, porque ela sugou os descontentes. E a partir desse modelo de igreja não há púlpitos saudáveis, ensino bíblico e cristocêntrico, não há, consequentemente, disciplina eclesiástica para deixar claro a diferença entre um frequentador, um consumidor de produtos espirituais e alguém que nasceu de novo, um discípulo, ok? Então, as igrejas que se abrem e não se plantam, elas estão cheias de pessoas vazias, porque elas não passam pelo filtro da porta estreita, do novo nascimento. Elas são descontentes, consumidores, entendeu? Quando ela está descontente em um mercado espiritual, elas pulam para outro mercado espiritual, entendeu? E elas vivem saltando, descontentes, caçando novas comidas espirituais. E se essa igreja que abriu não tem um processo de disciplina teológica, doutrinária, eclesiástica, consequentemente, essa igreja mercado, ela vai oferecer o quê? Programações para poder controlar o comportamento daquele que não nasceu de novo. Então, se ele está descontente, o que vai manter ele preso ao galpão santificado, que ele chama de igreja? Programações. Pregadores famosos, bandas famosas, que não há nenhum pudor da gente pagar cachê para o pregador, para o cantor, e tudo aquilo que a Bíblia ordena do cuidado público social de Deus com a igreja é negligenciado. Então, o foco da igreja mercado é ter programações que controlem o corpo daquele que não nasceu de novo dentro do galpão religioso, sem se importar muito com quem ele é e com aquilo que ele está vivendo fora da programação do shopping religioso. Então, para encerrar, eu não julgo esses pastores. Talvez eles nasceram dentro do que chamávamos de teologia da prosperidade e agora foi substituído pela teologia coach, a teologia do bem-estar, a teologia triunfalista. E esse tipo de realidade carece de verdade bíblica, cristocêntrica, história da igreja, teologia saudável. Então eles estão sendo vitimados, devorados pela sua própria decisão de viver uma teologia rasa. Como bem cantou Renato Russo, né? Nos perderemos entre monstros da nossa própria criação. Então o monstro foi criado, a igreja empresa, e agora a igreja empresa devora seus proponentes. Então que esses pastores se humilhem, encontrem arrependimento no coração deles e, acima de tudo, sejam humildes para reconhecer os erros, depender do corpo de Cristo e pedir ajuda para uma revitalização dos seus ministérios, com foco somente na Sagrada Escritura, não naquilo que dá certo, mas naquilo que é certo biblicamente. Por quê? Eu encerro agora, tá? Há uma grande confusão entre fruto e resultado. A teologia coach, teologia da prosperidade, a teologia triunfalista, diz: eu tenho resultado, mas o resultado não é fruto, porque o resultado é igual dinheiro. Dinheiro é aquilo que você pode ganhar e acumular. Prosperidade é uma riqueza em todas as áreas de sua vida. Então, o que é o fruto? O fruto é o resultado banhado com o caráter de Cristo e respaldado pelas Sagradas Escrituras. O resultado sozinho, grandeza, galpão cheio, não é a totalidade da verdade e não é a totalidade da obra de Deus. Que o Senhor ajude vocês.